classificação indicativa, livre para todos os públicos. Eu com certeza passei muito mais noites chorando por causa da vinícola do que por qualquer outra coisa na minha vida, mas a gratificação é na mesma intensidade. A gente precisa realmente novamente regenerar a vida, trazer a biodiversidade e regenerar a cadeia trófica. Não inicia com as plantas, inicia com as bactérias, fungos protozoários, nematóides, micro-insetos, está tudo ali dentro, está tudo ali embaixo da terra, criando condições para que a gente prospere. É como se o vinho corresse pelas minhas veias e as videiras trouxessem tudo isso. Então, com o cuidado delas, eles se transformam na cantina, vão para a garrafa e a gente consegue compartilhar tudo isso com as outras pessoas quando adquirem e abrem uma garrafa desse vinho. Se a gente pensar lá em 2008, quando a primeira garrafa de espumante saiu, para hoje, é um caminho cheio de conquistas. Então eu vejo que daqui para frente também virão. Eu acompanhei esse projeto dessa fazenda desde o início. E quando a gente se casou, havia um casal que era de amigos da minha sogra e nos presenteou com 200 mudas de Cabernet Sauvignon. Então, lá em 98, eu e o Alexandre plantamos e acertou em cheio, no sentido que a gente se encantou com a ideia. Então, as primeiras mudas a gente plantou exatamente como os colonos aqui plantavam. Não tinha nem agrônomos especializados na região, né? E aí, em 2001, a gente teve a primeira safra, que coincidiu com o nascimento da minha segunda filha. E a gente ficou até espantado com a qualidade das uvas. Me conectei com um projeto onde eu posso fazer trabalhar com o que eu gosto, que é o cuidado da uva, da terra, produzir esses vinhos junto com a equipe da Legado, criar meus filhos aqui dentro. É um movimento que desde 2016 eu me encantei e estou aqui. A minha história com a vinícola e com o vinhedo da Legado, ela aconteceu há 10 anos, onde a Heloísa me convidou para um sonho, um projeto, uma vinícola dentro da propriedade, e eu estou há 10 anos com ela nesse processo. Quando a propriedade tinha uma outra atividade, o meu marido começou a trabalhar na propriedade e eu vim com ele no dia que ele veio trazer os documentos. E quando eu passei pelaquela portaria, aquela estrada toda florida, eu pensei, o que eu quero trabalhar?
A gente sempre ouviu falar que Curitiba tinha um clima ruim e que no Brasil não tinha como você produzir uma uva tinta de qualidade. O nosso clima era muito úmido, que as uvas ficavam muito herbáceas, que não maturavam direito. E na prática a gente comprovou exatamente o contrário. Foi um breve período ali, foram 2 anos, né, até que meu esposo faleceu em 2003. E quando ele faleceu, os meus filhos eram bem pequenininhos. Então eu me afastei da propriedade, a mãe dele ficou cuidando da fazenda, até que em 2006 ela me chamou, disse, olha, não tenho mais condições de administrar isso aqui, é muito problema, então você tem que assumir. E fui incentivada por um pequeno produtor que via esse potencial. Foi inclusive quem me deu a dica dos meus primeiros consultores que vieram e fizeram uma análise do solo, da região, deram toda a orientação em relação por onde começar, com quais tipos de uva começar, qual a orientação solar, a maneira adequada de fazer a condução desse vinhedo e tudo isso. Todas as nossas práticas, elas são voltadas de uma maneira que a gente impacte menos o meio ambiente. Redução de agrotóxico, não uso de herbicidas, regeneração de todo o entorno dos vinhedos com mata ciliar, matas nativas. O próprio pessoal que trabalha com a gente entender esse processo de conexão com a natureza, reaprendendo a produzir. É um trabalho de reconexão com a vida. E aí, através desse cerne, a gente vai desenvolvendo nossas técnicas, se permitindo, muitas vezes, tentar acertar, errar, mas olhar para isso com seriedade. Mas toda a prática ela é voltada com esse objetivo, gerar mais vida. Eu lembro nitidamente, assim, na época eu já tinha casado uma segunda vez, né? E o meu marido me apoia muito em tudo que eu faço. Mas eu lembro que eu fiz responsavelmente um plano de negócio na época, né? E eu lembro que os consultores, depois de 10 meses de trabalho, sentaram comigo e disseram, olha, em todos os cenários, mesmo um projeto para 10 anos, não é viável financeiramente. Eu tenho que dar um jeito disso ser viável, eu não me conformei, né? Hoje eu vejo assim que eu precisava de um projeto que me motivasse a longo prazo. E eu vejo que a videira tem muito esse simbolismo, né? Eu sempre faço uma comparação da vinícola com a maternidade. O tipo de atividade que exige uma constância enorme. Tudo que eu queria era fazer um bom vinho, fazer um vinho de qualidade, diferente de tudo que já tinha sido feito aqui no Paraná. Trabalhar com o conceito de terroir, tirar o melhor dessa terra, traduzir o que essa terra tem de mais autêntico. O primeiro que eu provei foi o Flair Rosé. Ele teve um gosto assim tão especial porque ele materializou tudo aquilo que eu acreditava e que eu imaginava, mas ainda não tinha sabor. Então, quando eu senti aquele sabor, assim, foi uma felicidade muito grande, lógico, né, por ter materializado, mas eu vi ali, assim, que realmente ia acontecer. O nosso primeiro espumante, a minha ideia era ter esse espumante pronto para minha festa de aniversário de 40 anos. Era um espumante só para a gente comemorar, né? Então, a gente fez um espumante branco e um rosé, e foi feito aqui. Aí ali houve uma feliz coincidência, né? Primeiro que o Dr. Vidal tinha importado mudas de Viognier, então eu tinha as uvas para isso. E em segundo lugar, eu gostava muito dos vinhos brancos do Condrieu, né, que são feitos com a Viognier. Uma uva francesa do Vale do Rhône, onde ela é mais famosa, ela veio para a nossa terra e se adaptou bem. É uma uva que produz consideravelmente bem, tem os desafios de uvas viníferas, que aqui na nossa região não é fácil produzir uva, né? A gente tem muita chuva, muitos desafios, mas que ela se adaptou e a gente consegue tirar produções até consideráveis e a gente consegue elaborar produtos muito bons e característicos, né, dessa variedade. Eu percebi logo de cara o alto nível de acidez, que não é uma coisa comum nela também. E aquilo me chamou a atenção, eu disse, puxa, dava para fazer uma base com esse vinho, né?
E daí eu conversei com o enólogo que nos dava consultoria na época e ele disse, não, claro, dá para a gente tentar. Ela tem até um caráter amanteigado, que eu acho que na segunda fermentação acaba sendo reforçado, que dá uma cremosidade muito interessante, muito característica do Flair. Desde 2018 nós não usamos mais herbicida, porque herbicida é uma prática hoje de eliminar a vida do solo. Quando eu não uso herbicida e eu permito que essa vida no solo revigore, não é só que ela vai ter mais vida no solo e mais nutrientes, mas a planta vai se alimentar melhor desses nutrientes. Ela vai ter mais condições de entregar um fruto de melhor qualidade. Pode não ser tão facilmente palpável, mas sim, se você faz a desfolha, por exemplo, a gente tem que estar de olho no clima do ano. A quantidade da desfolha que você faz, o momento da desfolha que você faz, é uma infinidade de decisões que você tem no vinhedo e que refletem na garrafa. A pesquisa que a gente faz na universidade, ela tem que voltar para o produtor. A gente precisa ter essa ponte para a sociedade. Então não tem o porquê ficar dentro da universidade pesquisando e trabalhando. E na época que eu trabalhava na universidade, eu pesquisava fiano de avelino, estudava o comportamento dela na região que eu estudava. E aí, quando eu vim para cá fazer uma entrevista com a Heloise, eu conheci os vinhedos e ela já tinha fiano produzido comercialmente. Eu falei, opa, essa vinícola tem alguma coisa de diferente. E aí depois o que me motivou foi realmente essa vontade de desbravar uma nova região produtora de uvas finas. Apesar hoje de Campo Largo ter história na produção de vinhos e uvas finas, a Heloise foi pioneira na produção dos seus primeiros vinhedos. E aí quando você vem para a iniciativa privada, tu vê a aplicabilidade do teu trabalho, você se sente motivado em realmente testar, trazer sustentabilidade, não só financeira, né, ambiental, e aí trazer toda essa bagagem que eu tinha, né, como pesquisador, para a prática. Então, para cada uva eu vou ter um método de poda, para poder justamente já começo a trabalhar com essa questão. Então uva Cabernet, Merlot, trabalhando com podas diferentes da Fiano e da Gionnaire. Então, o manejo dela para cada uma realmente apresente o seu potencial. O desafio maior hoje na propriedade aqui é a chuva e o clima total. Tem anos muito chuvosos e anos que vai trazer perca de produção, né? O nosso desafio hoje é conseguir manter os nossos vinhos na prateleira, porque em anos chuvosos a gente acaba perdendo a safra e não podendo, né, vinificar aquelas variedades que a gente queria ou o número de garrafas que a gente queria. Eu vejo que a gente está vivendo em épocas de crises. Então a mudança climática está impactando negativamente. Ela não está trazendo mais regularidade de safra, ou seca demasiada, ou chuva demasiada, calores fora do comum. Eu trabalho com viticultura há 16 anos. E os últimos 4 anos estão sendo assim revolucionários de entender o que está acontecendo. Os padrões climáticos mudaram. Então tudo bem que a gente vai ter, dependendo da safra, um verão mais seco e aí a qualidade da uva vai ser melhor. Mas na época da brotação, a quantidade de chuvas. Então assim, para mim, as mudanças climáticas estão aí, a gente está vivenciando e nós precisamos realmente olhar para isso com seriedade. E para mim, onde que é olhar com seriedade? É mudar a maneira de produzir, é trazer novamente a vida para o sistema de produção. O vinho brasileiro ele tem muito preconceito. Eu acredito que isso está se quebrando com as redes sociais, com as pessoas buscando conhecimento, provando mais vinhos regionais, vinhos nacionais. Eu sofri preconceito quando eu saí por aí dizendo que você estava errado. Você não pode produzir vinho em Curitiba. Aí as pessoas viram que a gente já produzia, já tinha ganhado prêmios com nossos vinhos e estava produzindo produtos muito já à frente. Se hoje a gente ainda tem muito preconceito com o vinho brasileiro, não é mais como era 15 anos atrás, o vinho brasileiro é ruim, mas hoje em dia o vinho brasileiro é caro demais.
Porque as pessoas comparam um vinho de uma vinícola pequena, com custos altos, com um vinho importado, às vezes, de uma grande estrutura industrial de produção de vinho, né? É como você comparar o preço da roupa do fast fashion, né, com a alta costura. Existem produções médias, boutique, tem mini vinícolas, como de fato a produção da Legado é praticamente um vinho de garagem, né? Porque a gente está falando de 10, 12 mil garrafas por ano. Quando eu comecei o trabalho com o turismo, daí vieram esses prêmios. Se você for ver, a gente não tem grande investimento financeiro, eu não tenho um grande grupo por trás, uma outra grande fonte de renda. Então, o marketing que era acessível para mim era trazer o cliente para cá, porque a propriedade é linda, é pertinho de Curitiba, e eu podia receber os clientes como eu recebia na minha casa, porque essa era a minha casa. E eu acho que isso é muito perceptível nas visitas, é o feedback que normalmente a gente tem. Inclusive porque quem trabalha comigo, como é uma equipe muito pequenininha, todo mundo faz tudo, então quem está te atendendo é quem trabalhou no vinhedo, é quem participou da elaboração do vinho, tem um vínculo afetivo com aquilo, conhece profundamente daquilo que está falando, né? É muito autêntico. Eu cuido da parte financeira, né? Então isso muitas vezes faz com que a gente queira crescer, fazer várias coisas e não dê no momento, né? Acredito que seja por causa disso, mas eu acho que ela tem um pé bem realista. Às vezes eu acho que eu quero voar um pouco mais que ela também de trás para a terra, né? Mas eu acho ela uma pessoa bem contida, ela tem um projeto, o tempo inteiro ela não tem pressa, foi feito com muita solidez. Como o senhor sempre diz, doutor Renato, a família. A família, exatamente, é isso aí. Que é a coisa mais importante que existe, né? Quem imigrou para o Brasil foi o meu bisavô paterno e meu avô paterno. Ele viúvo com um filho de 15 anos. 1890 e qualquer coisa. Eu coloquei 667 rolhas num vinho Syrah Tinto e 336 rolhas num vinho Viognier branco, das uvas de um vizinho, que foi o primeiro produto feito aqui. É o padrinho de casamento da Heloísa. E ali que veio o clique dela. Temos potencial. Então, eu sei exatamente a quantidade de garrafas, porque eu estava ali desde a primeira arrolhada no braço. Foi divertido. No dia seguinte não foi tão divertido, estava doído. Eu lembro bem. No dia seguinte eu não escrevi, mas tudo bem. A gente falou da teimosia da Heloísa, de insistir nas coisas. Teimosia, eu posso falar, porque eu não sou Meroli de nascença, né? A teimosia é uma característica da família Meroli. Eu costumo brincar que eu sou o melhor funcionário da vinícola porque eu não sou remunerado e sei todas as funções da vinícola, exceto fazer o vinho. Que essa parte é melhor eu não meter a mão. Então, de pilotar o trator, de estar na festa da colheita, de servir à mesa quando tem eventos, de estar no balcão, de fazer entregas, eu jogo em todas as funções da vinícola. Então, acho que isso se deve principalmente porque eu escutei a Heloísa. Então, uma habilidade, talvez a melhor habilidade que eu tenho é de escutar e conseguir ver o que as pessoas estão querendo, assim, né? Qual é o legado que eu deixo para você? O maior legado, assim, que você me passou é essa segurança e essa confiança, sabe? E valores, né? Tipo, ser capaz de valorizar a cultura, ser capaz de valorizar os outros, ser capaz de valorizar o trabalho. Isso mesmo. A gente costuma dizer aqui na vinícola que existe uma diferença entre legado e herança. No dicionário eles são sinônimos, mas herança é aquilo que nós vamos deixar para os nossos filhos, os bens materiais. Agora o legado é aquilo que a gente deixa nos nossos filhos. Caráter, valores, a moral. E isso é uma coisa que
Todo dia aqui na vinícola a gente procura passar para as pessoas que vêm nos conhecer que a gente está deixando um legado. Não é a terra, não é a extensão, não é a casa, mas são os valores. Isso não tem preço. Eu convivi com essa produção de gado e de leite em paralelo com a viticultura por muito tempo. E nas feiras de leite, sim, eram pouquíssimas as mulheres, assim. No vinho é um pouco diferente, porque na área comercial sempre houve muitas mulheres. Mas naquele papel que na nossa estrutura de sociedade, normalmente é delegado para a mulher, que é a mulher sempre ali sorrindo, charmosa, conquistando clientes, seja para vender o vinho, para vender o carro, para vender o que for, né? Agora, na área de produção, é uma coisa que ainda é pouco comum e está mudando, felizmente, muito rapidamente. Eu vi muita diferença nos últimos 5 anos, principalmente. Porque eu vi toda uma geração de jovens enólogas se formando, criando os seus projetos e conceituando essas vinícolas e os seus produtos de acordo com a sua personalidade. Isso eu acho que é uma grande mudança, que é elas terem voz de decisão, de fato, né? E eu vejo, não chega a ser uma diferença geracional, mas eu vejo assim mulheres 15 anos mais jovens do que eu, 20 anos mais jovens do que eu, assumindo essa posição. Isso é maravilhoso. As palavras dela foi essa: você vai estar comprando um sonho, porque é o que eu posso te dar agora, e eu abracei. Então, o futuro da Legado, eu acredito que a gente pode implantar algumas variedades novas, continuar produzindo vinhos ótimos, e a tendência disso aqui é só o crescimento, porque com uma vinícola, quando vem com uma estrutura sólida, com vinhos bons, né, um trabalho muito bom de campo, a gente vem elaborando trabalhos com respeito à natureza, respeito ao solo, respeito ao próximo. Eu vejo os vinhos nascerem no vinhedo e eu vejo eles se concretizarem lá na cantina, e quando eu abro uma garrafa eu tenho certeza que eu tenho todo o sentimento desde o início, o meio e não o fim, nem sim contemplar a cada garrafa aberta. E o que eu gosto mesmo no vinho hoje, eu posso dizer que nenhuma garrafa é igual à outra. Eu não consigo sentir o mesmo sabor, o mesmo aroma do mesmo vinho na mesma garrafa. E eu acho isso fascinante, né? Porque você está sempre descobrindo uma coisa nova numa mesma garrafa de um mesmo vinho. Eu entreguei o meu sonho, né? O meu sonho simplesmente contagiou. Daí vem aquela coisa da autoridade pela autenticidade. Eu acho que eles se identificaram com o amor à terra, antes de tudo. No meu caso, eu acho que é 90% paixão, 10% negócio. Eu até estou trabalhando para que seja um pouquinho mais negócio, porque senão eu vou acabar com a minha paixão, né? Eu acho que foi uma coisa natural. Esse amor pela terra, de você realmente querer proteger, você querer pensar a longo prazo, de criar raízes, é uma identificação, né? Se eles não tivessem essa identificação com a terra, eles não teriam se encantado pelo meu sonho. Então eu acho que ele reverbera nas pessoas que têm esses valores dentro de si. Hoje é o que trabalho faz um sentido, né? Você trabalhar com a viticultura e enologia, buscar sustentabilidade no projeto. É o cuidado com a terra. Esse respeito que nós temos aqui com as uvas, esse respeito que a gente traz. Por que legado? Porque a gente quer realmente deixar um legado para as próximas gerações. É o que me motiva hoje como profissional, como ser humano. Tenho filhos pequenos e eles precisam de um mundo melhor que a gente recebeu. Então essa sustentabilidade, ela está atrelada à regeneração e ao cuidado com a terra, com a nossa mãe. O legado, para mim, é o grande amor da minha vida. Porque a Legado me permitiu me redefinir, né, me encontrar, criar um caminho genuinamente meu,
me trouxe desafios, me fez crescer como pessoa. E eu vejo assim que o futuro da Legado é indefinido no sentido de tantas portas abertas que eu vejo pela frente. De ter um vasto mundo para ser explorado na enologia, na viticultura, e que é um legado que eu hoje começo a pensar no futuro e pensar, né? Quem é que vai levar esse projeto daqui para frente? Pode ser que algum dia os meus filhos queiram voltar para cá e seguir adiante, pode ser. Mas se não for o caso, eu vou encontrar uma outra maneira dele ter longevidade pelo que significa. E eu vejo que isso passa muito pela sustentabilidade e o respeito à natureza. E essa ligação, esse amor que eu tenho com a terra e com o cultivo e com a uva e o vinho, vai ficar comigo para sempre. E eu acho maravilhoso poder compartilhar isso com cada pessoa que abre uma garrafa que eu produzi. Ainda me emociona muito.